obreiros, pastores, muito bom dia. É um prazer imenso, mais uma vez, estar com todos vocês nesta manhã de domingo, diretamente aqui do Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão, em São Paulo. Nós iniciamos o estudo da primeira epístola de Pedro aos cristãos nessas 5 províncias, onde os primeiros cristãos haviam então se refugiado logo após a perseguição que desatou em Jerusalém, em Israel. Eles foram para essas 5 províncias da Ásia Menor e, claro, passaram por muitas situações difíceis, de injustiça, discriminação, humilhação, mas nem por isso eles negaram a fé, nem por isso eles estavam amuados, com medo. Pelo contrário, eles estavam firmes, avivados, renovados, fortalecidos no Espírito Santo. Eles sacrificaram seus bens, colocaram aos pés dos apóstolos para que a necessidade dos mais necessitados fossem atendidas e a palavra de Deus fosse divulgada. E paramos no versículo 4. Hoje vamos ler o versículo 5 e eu gostaria de fazer uma oração. Feche os seus olhos, se possível. Deus, por favor, abra o nosso entendimento. Nós não podemos fracassar na nossa fé, no serviço a Ti. O Senhor conta conosco para ganharmos almas como nunca antes em toda a nossa vida. O Senhor quer que exalemos o bom perfume de Cristo, pois vivemos nos últimos tempos. Fale a cada um de nós, ensina-nos, pois queremos Te agradar. Amém. No versículo 5 diz assim, que mediante a fé estás guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Veja que o que nos guarda não é a posição, não é o tempo de igreja. O que nos guarda não é o conhecimento bíblico, mas o que nos guarda é justamente a fé. Quando nós estamos na fé, o que está na fé? Estar na fé é estar na obediência à palavra de Deus. Quando a gente obedece à palavra de Deus, o espírito da fé nos fortalece, nos guarda, nos blinda contra a dúvida, contra o medo, contra a ansiedade, desculpas, contra tudo aquilo que tenta nos separar de Deus. A fé é um instrumento de Deus para a salvação, pois sem fé é impossível agradar a Deus. A dúvida é um instrumento do diabo e por meio da dúvida muitos têm perdido a comunhão com Deus, a salvação. Então a primeira coisa que nos chama a atenção é que estamos guardados pela fé, mediante a fé, no poder de Deus. Essa fé é para que o poder de Deus se manifeste em nós. E esse poder aqui, se você diz, bispo, esse poder é para curar, libertar, prosperar, superar problemas, injustiças, sim. Mas, sobretudo, o poder de Deus é em relação ao Espírito Santo. Lembra que Jesus falou, recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo? Quando a gente está bem na nossa fé, quando você está com a sua fé em alta, então as dúvidas estão embaixo. E nisso você tem, sabe, um relacionamento forte, íntimo, direto com o Espírito Santo. Esse relacionamento direto, íntimo com o Espírito Santo faz você ter poder, quer dizer, autoridade sobre os seus sentimentos, sobre situações, sobre dificuldades que todos nós enfrentamos. E ele fala para a salvação. Então a fé nos é dada para que tenhamos poder, quer dizer, o Espírito Santo, para a salvação, para que estejamos salvos. Obreiro, colaborador, pastor, por favor, ouça com atenção. Você tem certeza da sua salvação ou você está com medo da morte? Você tem medo de Jesus voltar e não ser arrebatado? Isso é sinal de que você não está na fé. Isso é sinal de que você não está no poder de Deus. Isso é sinal de que você não está salvo. E aí está o perigo. E por isso Deus tem usado a Igreja Universal nesses últimos tempos para focar, enfatizar sobre a importância do batismo com o Espírito Santo, a importância de você desenvolver a sua salvação. Daí
a importância de você meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Aos domingos, às 18 horas, estamos estudando o livro do Apocalipse, porque a terra vai pegar fogo. Mas quem está salvo, quem está bem na fé, no poder de Deus, tem segurança, tem firmeza, tem paz. E é sobre isso que o Espírito Santo enfatiza através de Pedro. Já prestes para se revelar no último tempo. Estamos vivendo os últimos tempos. Mais do que nunca, Jesus quer manifestar o seu poder através de você. Mas se você fica com birra, com ciúmes, se você fica com problemas com outro obreiro, se você se rebela contra a autoridade, o anjo da igreja, que é o pastor, não lhe deu motivo para tal, ele não está em pecado, ele não está desobedecendo a palavra de Deus, ele não está fazendo nada contrário às instruções dadas por Deus, mas você fica aí guardando sentimentos, ressentimentos. Como que Deus pode usar você poderosamente se a sua fé está embaixo? Como você pode estar salvo e poder ser usado para salvar a outros se você está focando mais a resolução de problemas do que a sua vida eterna? Então, meu amigo, por favor, esse versículo 5, ele revela que nós temos que estar na fé, através do poder de Deus para a salvação, porque está sendo revelado muitas coisas. Como está escrito que o juízo de Deus começa dentro da igreja, não começa entre os incrédulos, começa entre os que creem. E por isso muitos têm sido expelidos, reprovados, removidos do altar e do átrio. Do altar e do átrio. Porque, meu amigo, o juízo de Deus começa de dentro. Ele é justo. E por isso você e eu temos que andar em santidade, temos que estar bem, com a nossa consciência limpa, em paz, com certeza da nossa salvação. No versículo 6 ele diz: em que vós grandemente vos alegrais, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações. Então, o Espírito Santo deixa claro isso para os cristãos na Ásia Menor, dizendo: olha, em vós a grande alegria, que é a alegria da salvação. Você está alegre, você tem certeza da sua salvação, mas talvez você esteja aí contristado ou triste por causa das tentações, problemas na família, problemas na saúde, problemas econômicos, problema na sociedade, né? No nosso país, corrupção, politicagem e tantas outras coisas que nos entristecem. Essas coisas nos entristecem. Pessoas que estão na igreja, que deveriam ser motivo de alegria, de orgulho para todos nós, se fazem motivo de tristeza, de vergonha para todos nós, porque dão maus exemplos. Se envolvem com esquemas, com promiscuidade, com mentiras, com fofocas. Isso não é triste? É isso que o Espírito Santo está falando, olha. Isso aconteceu também, olha, com a igreja primitiva. Está aí, ó. Em que vós grandemente vos alegrais. Em que vós grandemente vos alegrais. Então a fé, o poder do Espírito Santo, a salvação nos faz, está escrito, estar alegres, grandemente alegres. Uma alegria muito grande. Ainda que importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Importa, é importante que você e eu sejamos contristados, quer dizer, passemos por tristezas, soframos decepções, tentações. Isso não é para a nossa destruição, isso é para o nosso amadurecimento, fortalecimento, avivamento, é para a nossa renovação. Se a gente não é contristado, tentado, perseguido, injustiçado, humilhado, se a gente não passa por necessidades, a gente não exercita a fé. E se a gente não exercita a fé, a gente fica fraco. E se a gente fica fraco, a gente cai em tentação. Pronto, perdeu a salvação. Deu para entender? Então Deus permite que sejamos contristados com várias tentações. Veja, para que a gente tenha uma fé forte, para que a gente esteja salvo,
e para que a gente, então, nesses últimos tempos, estejamos alertas. Estejamos em sentido de alerta, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ele não quer que você e eu fiquemos e soframos a grande tribulação. Não. Por isso, vamos resgatar os afastados, vamos cortar os laços do diabo, do maligno, da maldade. Vamos vencer o medo. A pandemia não vai nos isolar do altar. Nós não estamos de quarentena, espiritualmente falando. O distanciamento social não vai nos distanciar da presença do Altíssimo. Pelo contrário, nós vamos sair desta pandemia mais fortes do que quando ela iniciou. Bem, pratique estas palavras, porque elas são de Deus. E não esqueça, nos veremos brevemente na IURD aí, no seu estado, ou nas nuvens. Uma boa continuação de reunião para todos, uma semana abençoada para todos nós. Até semana que vem.